ciência, ela, quer dizer, quando se fala, né, de um estudo científico, uma pessoa está fazendo uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um projeto de pós-doutorado, ou um professor pesquisador que está desenvolvendo algum tipo de estudo, de investigação científica em qualquer área, uma primeira pergunta que pode surgir é: vamos apoiar essa pesquisa porque ela serve para quê? Qual é o propósito dessa pesquisa? Ela tem um propósito, toda pesquisa tem objetivos, toda pesquisa tem motivações, mas ela pode não ter uma aplicação imediata e pode não se saber nem menos qual é a aplicação dela no momento em que ela está formulando. A ciência se baseia em busca de significado. A gente está querendo buscar significado para as ideias, está querendo buscar significado para novas propostas, compreender aquilo que houve, aquilo que veio até nós e como nós podemos, talvez, modificar, reformular essas ideias a partir de novos conceitos. Mas para que serve? Então, nós temos vários exemplos na física, né? Teorias que foram desenvolvidas no momento em que foram apresentadas não tinham nenhuma noção de aplicabilidade e, no entanto, elas hoje são fundamentais para o bem-estar social. Por exemplo, a teoria eletromagnética. O que nós faríamos hoje sem os recursos eletromagnéticos, não só para a saúde, para a vida, para a comunicação, para a economia. Vamos lembrar o exemplo da mecânica quântica. A mecânica quântica, quando se desenvolve no início, no primeiro quarto do século XX, ela surge como um estudo do mundo submicroscópico, mundo subatômico, mundo subnuclear. Quais eram as aplicações? Para que aquilo servia? Hoje a gente sabe que os países mais desenvolvidos têm grande parte, 60%, chega a ser até 60% do produto interno bruto de um país muito desenvolvido se deve às tecnologias quânticas. Também a tecnologia eletromagnética. O que nós fazemos hoje, quer dizer, a cada momento dentro de nossa casa, nós estamos aplicando a teoria eletromagnética. Ao acender o interruptor, a ligar uma tomada, a ligar o computador, a fazer um telefonema, usar um celular, tudo isso é tecnologia eletromagnética, que quando surgiu foi muito questionado se aquilo realmente serviria, ou se aquilo tinha até significado. Será que não era uma mera curiosidade matemática? Muitos pensavam assim em 1867, quando Maxwell desenvolve a sua teoria. Então, isso mostra que, para justificar os gastos, na verdade não são gastos, são investimentos em pensamento científico, é preciso compreender perfeitamente o significado, deixando um pouco de lado a ideia de uma aplicação imediata. Ciência é exploração, abstração, é busca exploratória de conhecimento. A partir da ciência básica, nós podemos gerar ciências aplicadas e depois tecnologia, e depois ainda o que a gente chama de inovação tecnológica. Mas não se faz inovação tecnológica sem tecnologia. Não se desenvolve tecnologia sem ciência aplicada. E não se desenvolve ciência aplicada sem ciência básica exploratória. É importante também perceber que cada vez mais o mundo está fazendo as ciências interagirem entre si, né? Então, se uma grande... Vamos pensar o caso da física. Uma teoria física se desenvolve, é preciso depois, quando essa teoria se desenvolve e ela tem aplicação e ela se torna tecnologia, desenvolver políticas sociais a partir das novas tecnologias. Então, se nós hoje temos políticas sociais, temos políticas educacionais, políticas de saúde, tudo isso é baseado em tecnologia que foi desenvolvida pela ciência. Então, mas não é a ciência, não é o biólogo, não é o físico, não é o químico, não é o matemático que vai fazer a política científica. A política científica, a política social de aplicação da ciência, muitas vezes é feita na maioria das vezes é feita por quem? Pelos cientistas sociais, pelos filósofos, por pessoas das áreas de humanidade, que vão estudar como essas tecnologias podem ser aplicadas na sociedade. Então, a ciência ela é complexa nesse sentido. Então, é preciso que as ciências conversem entre si e que uma ciência respeite a outra. Muitas vezes a gente vê, né, mesmo dentro de uma universidade, às vezes até dentro no próprio universo dos professores, uma tentativa de uma ciência querer se sobrepor à outra. Essa é mais importante, essa é menos importante. Isso não deve existir, né? A ciência
ela é um produto, não, desculpa, ela não é um produto, ela é um modo de interação, é um modo de uma cooperação, é a cooperação entre as ciências que faz uma ciência se desenvolver mais fortemente. A partir da valorização dessa ciência, até por outras áreas das ciências, que nós podemos compreender o que mais extrair de uma ciência. A física pela física somente, ela perderia muito sentido se ela não conversasse com a matemática, se ela não conversasse com a química, se ela não conversasse com a biologia, se ela não conversasse com a engenharia, se ela não conversasse com as ciências humanas também, né? Se não conversasse com a filosofia, se não conversasse com a filosofia seria pior ainda. Então, a filosofia está na base do pensamento da física, né? Então, não só a filosofia, mas a própria metafísica. Então, muitos conceitos em física que deram origem a grandes teorias, como a teoria da relatividade, mecânica quântica, elas vêm de um pensamento de ideias metafísicas, de bases metafísicas que estão por trás da ciência. E a metafísica, a gente está dizendo, ela é mais fundamental ainda do que a filosofia. Ela vai além da física, ela vai além do observável. Ela é o trabalho de ideias muito abstratas que vão nos fazer trazer essas ideias para compreender o mundo que nós medimos, o mundo que nós experimentamos. E, como eu já falei, políticas científicas, né, elas são muito importantes, mas elas, em geral, não são feitas pelos cientistas somente. Elas são feitas pelos cientistas, que eu digo, das áreas ditas exatas e naturais. Elas são feitas nessa convergência, né, nessa cooperação entre cientistas sociais, filósofos, pedagogos e os cientistas das áreas ditas ciências exatas e naturais.